Olha, hoje nós vamos falar do jovem rico e do Zaqueu. Dois corações, duas respostas. O jovem rico, ele tinha consciência de que precisava da salvação. Como muitas pessoas que chegam na igreja hoje, né? Muitos estão na igreja e sabem que precisam da salvação, né? Sabem que precisam da vida eterna. Porém, o jovem rico, ele não tinha consciência do arrependimento. Ele não entendia o valor das coisas espirituais, as coisas eternas, ao ponto de dizer que conhecia e obedecia desde a infância os mandamentos. Foi isso que ele falou para Jesus. Mas quando lhe foi apresentado o preço que ele precisava pagar, que era o arrependimento, morrer para o amor às coisas deste mundo, né? No caso dele era o dinheiro, né? Era o dinheiro, o Deus dele era o dinheiro, eram as riquezas, era o mamon. E ele não teve disposição de largar aquilo. Ele não teve disposição porque não tinha consciência de que o que tinha maior valor era o reino de Deus, o reino dos céus, que estava sendo apresentado ali para ele. Então, você vê que Jesus fez um pedido, né? A Bíblia fala que Jesus o amou primeiro e lhe disse: só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Mas que quando ele ouviu isso, ele se sentiu contrariado. Ele virou as costas e ele saiu triste. Quer dizer, este é um exemplo claro de quem pensa que está no reino de Deus, mas ainda está no reino deste mundo, pessoal. Ele queria salvação, mas ele não queria abrir mão do que dominava o coração dele, a vida dele. De repente você que está aqui, está enfrentando essa situação, né? Você quer a salvação, mas você não quer abrir mão do pecado, porque você ainda não tem consciência da eternidade. Agora veja o outro exemplo, né? O exemplo de Zaqueu. Olha só, Zaqueu, na atitude dele, ele mostrou um arrependimento sincero, porque ele estava disposto ali a perder os bens, o poder, perder dinheiro. Ele provou que estava disposto a amar mais a Deus do que as coisas. No caso dele, o dinheiro que ele possuía, né? E olha que na situação, Zaqueu, Jesus não pediu nada para ele, não é verdade? Jesus não pediu, a decisão partiu dele. Foi ele que disse: olha, resolvo dar. Quer dizer, ele ouviu da boca do próprio Senhor Jesus naquele momento: hoje houve salvação nesta casa. Quer dizer, em um único encontro com Jesus, Zaqueu recebeu o reino de Deus. Por quê? Porque ele creu, ele se arrependeu, ele teve disposição para mudar. Quer dizer, a partir daquele dia ele decidiu deixar para trás o amor, né, às coisas, aos bens materiais, para amar a Deus, e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, Zaqueu entendeu algo muito profundo, né? Ele reconheceu que chegou onde chegou no reino deste mundo, cometendo pecado, enganando pessoas, usando a autoridade que ele tinha para tirar proveito próprio, né? Mas Jesus, ele conclui na palavra dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quer dizer, isso nos leva a entender algo muito importante. Zaqueu não era apenas alguém que não conhecia Deus. Ele era alguém que conhecia as Escrituras, mas estava perdido. Algo ardia dentro dele quando ele viu Jesus. Por isso que ele foi até Jesus. E ele tinha condições de preparar um banquete, convidar Jesus primeiro, mas não foi isso que aconteceu. Foi Jesus quem disse: hoje eu vou na tua casa, hoje, desce aí, eu vou me hospedar na tua casa hoje. Quer dizer, hoje acontece algo semelhante, né? Existem pessoas dentro da igreja que já fizeram parte do reino de Deus,
mas ao longo da caminhada elas relaxaram, elas não vigiaram, elas deixaram o coração delas se apegar novamente às coisas do mundo, e o reino do mundo voltou para dentro delas. O problema é que, por estarem dentro da igreja, muitas vezes as pessoas não conseguem se enxergar, né? Elas pensam que está tudo bem comigo, está tudo ok. Por isso que nós pregamos para trazer o diagnóstico espiritual para que você venha se examinar, você venha se enxergar, né? Enxergar o seu pecado e reconhecer a condição em que você está. E assim você possa então se arrepender, né? Então, vai acontecer com você, se você se arrepender, o mesmo que aconteceu com Zaqueu. O que vai acontecer? Salvação. Então, minha amiga, meu amigo, analise, se examine, sabe? Reconheça a sua condição, se lance, se entregue de corpo, alma e espírito, para que Deus possa falar para você: hoje houve salvação nessa casa. Tá bom? Vamos fazer essa oração agora? Vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai.